paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, motivo de alegria. Deus sabe o quão feliz está o nosso coração. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo de número 28. Colossenses, também o capítulo 3 e o versículo 11. Você vai colocando aí os marcas texto na Bíblia. E por último, Efésios 4, do 1 ao 6. Olha, irmão, pensa num negócio difícil. É esse tema. Seja reino. Unidade na diversidade. Olha, antes de vir para cá, eu saí hoje à tarde, porque eu tinha um serviço lá em casa a ser feito, com minhas abelhas sem ferrão. E a Nicole precisava tirar o cochilo dela para ela não poder abusar agora à noite. E após a irmã Ronário lá no escritório ensaiando, eu cheguei e disse: minha filha, eu estou aperreado que eu vou pregar. E ela disse: mas amor, qual é o tema? Seja reino, unidade na diversidade. Ela: como é? É fácil, não é unidade na adversidade? Eu digo: não, minha filha. Se fosse unidade na adversidade, está cheio de texto na Bíblia para falar sobre isso. Porque pensa numa coisa que crente sabe fazer, é ficar unido quando a prova chega na porta da casa da gente. Mas o tema é outro, é unidade na diversidade, nas diferenças, naquilo que não é igual, unidade naquilo que não é igual. Eu sofri, chorei, pedi para Deus ter misericórdia da minha vida, e eu peço que os irmãos continuem orando, para que o Espírito de Deus possa, de uma forma simples e de uma forma fácil, falar os nossos corações ainda mais essa noite. Então, vamos ler Gálatas 3, 28, depois Colossenses 3 e 11. Gálatas, capítulo de número 3, e o versículo de número 28 diz assim: nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há homem nem mulher, outra tradução diz: não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3 e 28. Colossenses 3 e 11 diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E por último, Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 4, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Continuando no 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O qual é, repetindo a última parte do versículo 6, o qual é sobre todos, por todos e em todos, até o versículo de número 6. Queridos, unidade na diversidade. O texto lido, o último, no capítulo 4 da epístola de Paulo aos irmãos de Éfeso, aos Efésios, eu poderia dizer que esta epístola talvez seja a maior mensagem do apóstolo Paulo no que diz respeito à unidade da vida cristã. Quando nós nos debruçamos sobre essa epístola, nós podemos identificar e ver que ela é totalmente diferente de todas as outras que o apóstolo Paulo escreveu.
É como se ele chegasse a um nível muito alto das revelações de Deus para nós. É como se essa epístola fosse o resultado de toda uma vida de meditação e oração diante de Deus. Só que para que os irmãos tenham ideia, essa epístola de Paulo aos Efésios, ela não é escrita sobre o labor, a luta doutrinária ou da defesa da fé. Quando o apóstolo escreve esta epístola, ele não está combatendo um falso mestre, ele não está combatendo um comportamento estranho ao mandamento divino que estava ocorrendo em algum tipo de igreja, ele não estava defendendo o seu ministério apostólico, ele não estava de maneira alguma combatendo ou um falso mestre, ou um falso ensinamento, uma heresia, um comportamento errado, ou defendendo o seu ministério apostólico, como em outras epístolas o apóstolo Paulo assim faz. É como se abrisse diante de Deus os mistérios do nosso Pai. Se você olhar aí na sua Bíblia, o capítulo de número 1, em Efésios, e o versículo de número 9, nós encontramos algo muito interessante, versículo 9 e 10, que ele vai dizer assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, o seu consentimento, a sua ordem, a sua autorização, que propusera a si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em Cristo nós encontramos essa expressão, mistério da vontade de Deus. E qual é o mistério da vontade de Deus, irmão José? Segundo o apóstolo Paulo e essa epístola, é vivermos em unidade cristã, é estarmos congregados novamente em Cristo, o verbo vivo de Deus, o Logos, a ação, é voltarmos a estar congregado no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, essa epístola, ela está recheada de várias outras expressões que nos chamam muito a atenção, justamente quando nós falamos desta unidade da fé, desta unidade em meio a tantas circunstâncias, pessoas e lugares diferentes, porque em Cristo nós somos apenas uma única pessoa. Quando nós continuamos a ler a essa epístola, nós encontramos que ela traz as duas maiores grandes verdades do Novo Testamento, por que não dizer de toda a Bíblia Sagrada. Como Deus nos redimiu, e 2, como nós redimidos precisamos viver na presença desse Deus. Do capítulo 1 ao 3, ele apresenta este plano maravilhoso de Deus, que lá no capítulo 1 diz: ele nos escolheu desde a fundação dos tempos, para sermos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos escolheu desde a eternidade para sermos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No próprio capítulo 3, ele fazendo ainda menção deste maravilhoso plano de Deus para a nossa vida e unidade, ele diz: para que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada a todos os povos, bem como principados e potestades. Nós somos uma comunidade unida, não unida em concordar com tudo, mas unida no propósito da salvação, unida no propósito da fé, unida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus da unidade é o Deus que transforma a sua igreja em uma ferramenta da sua multiforme sabedoria. Deus age de formas diferentes, em tempos diferentes, com pessoas diferentes. Eu lembro agora o que a palavra de Deus diz em
Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que vai trazer-nos uma verdade sobre essa ação de Deus em tempos diferentes, com pessoas diferentes. Quando o apóstolo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aquilo que nós entendemos que é benéfico a nossa vida com Deus, aquilo que nós entendemos que não é. E esse entendimento vem de onde? A partir dos princípios da palavra de Deus. Quando nós nos debruçamos, irmãos, sobre esse texto sagrado, nós encontramos 7 principais características desta unidade da fé cristã, desta unidade da igreja espiritual. Essas 7 eu vou falar depois que eu falar agora sobre 3 grandes uniões que o Senhor Jesus fez e que ninguém mais tinha condição de fazer. A primeira coisa, ele uniu povos. Segundo, ele uniu ou igualou a mulher ao estado do homem. E por último, ele uniu todas as pessoas do passado, do presente e do futuro na cruz do Calvário. Quando eu falo que Cristo uniu os povos, nós tínhamos naquela época 3 tipos que poderíamos caracterizar pelos judeus. Os judeus, que eram um povo, entre aspas, privilegiado, porque eles tinham a revelação máxima de Deus até então em livro, que era o Antigo Testamento. Era o povo que Deus havia escolhido para manifestar a sua obra e o seu reino no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para esse povo judeu, que tinha privilégios espirituais, nós podemos ver no capítulo 3 de Romanos e no capítulo 4 de Romanos, toda uma lista de privilégios espirituais que o povo judeu tinha. Nós olhamos agora também, como diz o texto de Colossenses 3:11, os bárbaros e os citas. Os bárbaros eram nada mais, nada menos do que todas as pessoas que tinham dificuldade de falar o grego. Inicialmente, o bárbaro não era uma pessoa que não tinha, entre aspas, um costume semelhante aos outros. Era alguém que tinha dificuldade em falar. Hoje, por exemplo, tem muitas pessoas ali da Banda do Sul que puxam muito R. Porta, e eles acham, vivem com esse dialeto. Naquela época, as pessoas que não sabiam falar o grego, faziam essa expressão, gar, eram chamados de de bárbaros. Com o passar do tempo, essa expressão ficou a povos violentos, truculentos e sem piedade. Os citas, por exemplo, que é mencionado em Colossenses 3:11, que eu citei agora há pouco, eram pessoas que eram povos nômades, ladrões, assassinos, que roubavam ali as margens do mar Mediterrâneo no lado oriente. E como eles, por onde passavam, deixavam um rastro de morte, sangue, era dada essa classificação de citas. Isso é só para vocês entenderem que mesmo esse povo violento, que por onde passava, deixava rastro de sangue. Mesmo aquelas pessoas que para os gregos e os judeus eram bárbaros porque não sabiam falar o grego, porque tinham uma voz pesada e uma expressão mesmo essas pessoas com dificuldade de dialeto, em Cristo são tornados um único povo. Mesmo os judeus tendo privilégio, os gregos não, mas em Cristo são tornados um único povo, uma única nação, um único propósito de Deus. Irmãos, quando nós nos debruçamos sobre essas verdades, nós entendemos que não há ninguém que não possa, ouvindo a palavra de Deus, arrependendo-se dos seus maus caminhos, fazer parte desta igreja universal de Cristo aqui na terra, porque em Cristo Jesus as barreiras são desfeitas, em Cristo Jesus os muros são destruídos, em Cristo Jesus há
uma unidade em meio às diversidades. Pessoas que pensam diferente, pessoas que vivem diferente, pessoas com instruções, com dialetos, línguas, culturas diferentes, em Cristo são tornados apenas um único povo. E aí você agora vai perguntar para mim: muito bem, irmão José, você está falando muito bonito, você falou aí da epístola, você falou dos judeus, dos gregos, bárbaros e citas, você falou agora que homem e mulher em Cristo são tornados um único padrão ou único valor. Só para vocês terem ideia, as irmãs, eu nem trouxe o nome do camarada para depois vocês não pesquisarem e ficar com raiva dele, tá bom? Mas existe um rabino bem influente há um tempo atrás, a época lá atrás, que ele falava que antes de ensinar a lei para uma mulher, era melhor rasgar a lei. Para vocês entenderem o peso da afirmação, quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:23, em Cristo não há homem e mulher, em Cristo não há macho e fêmea, porque todos são um em Cristo Jesus. Esse rabino, era a cultura da época, que era melhor rasgar a lei antes de ensinar essa lei para uma mulher. Uma outra situação que este rabino, ou que a lei naquela época, o costume, era que um escravo poderia ler publicamente a lei na sinagoga, mas uma mulher livre, judia, não podia ler. Uma mulher não era dada a ela o direito de aprender a lei do Senhor. Como diz o Salmo, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Quando o apóstolo diz, não existe macho e fêmea, não existe homem e mulher, está dizendo, você mulher, que não era visto pela ótica da religião dos judeus, em Cristo você está em pé de igual com o ser humano, ou com o homem. Nós ainda vivemos hoje, irmãos, muitas diferenças nessas duas circunstâncias. Mas eu quero dizer para você, homem e mulher, nós somos o mesmo povo, nós temos a mesma salvação e o mesmo valor diante da morte de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Quando nós olhamos o texto, quando nós olhamos essas circunstâncias, nós entendemos que Cristo naquela época, nele, derrubou muitas barreiras. Mas a circunstância era tão difícil, eu não lembro agora a referência, mas o apóstolo Paulo uma vez disse que ele corria perigo entre falsos irmãos. E sabe por quê? É a plaquinha dos minutos, né? Sabe por quê? Sabe por quê que ele disse isso? Existiam pessoas que na intimidade deles, eu tenho que ficar aqui. Existiam pessoas, cada câmera, na intimidade deles, que iam olhar se Timóteo era circuncidado ou não. Ele é pai dele é grego e a mãe é judia. Ele está andando com o apóstolo Paulo. Vamos ver. Ah, está cortado lá. Ele está circuncidado. O apóstolo Paulo fez isso porque naquela época existiam crentes que não entendiam essa unidade da fé. E ainda existem muitas pessoas hoje que pensam que ter unidade da fé é carregar uma lição da escola dominical, uma harpa e uma Bíblia. Na década de 70, 60, um irmão da irmã de Esterro, ali do bairro de Germano, foi ali para as bandas do Maranhão, região de Mirador, Colinas, saiu daqui, chegou lá, o caminhão despejou as coisas, e ele disse que quando ele saiu, sem eira nem beira, sem destino, e ele ouviu um louvor tocando numa casa, típico assembleiano. Quando ele chegou lá, oi! Aí a pessoa veio, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Sou crente da Assembleia de Deus, é mesmo. Você é crente da Assembleia de Deus? Sou sim. Você tem Bíblia? Tenho. Você tem harpa? Tenho ali. E a revista da escola dominical? Você tem? Tenho também. Na década de 70, a unidade, naquele momento, era transmitida por objetos físicos. Quando na realidade aqui na Bíblia esta unidade não é nenhum tipo
de objeto físico. Não é minha gravata, não é minha calça, não é minha saia, não é minha bermuda, não é meu chinelo de couro, mas a minha vida em comunidade. Como eu vivo em comunhão com meu irmão, quando eu consigo entender que mesmo ele, pensando diferente, agindo diferente, não concordando com o que eu concordo, o mesmo sangue que alcançou ele, também me alcançou, e esta unidade é plena em Cristo Jesus que nos salvou. Eu tenho um amigo que é muito cara fechada, cara ruim. E aí tem gente que chega para mim e diz: rapaz, tu é amigo do fulano de tal. Eu disse: é meu amigo. Eu escolhi ele como amigo. Só não vou dizer o nome dele, né? Mas depois quem quiser saber eu digo no ouvido. É meu amigo. Mas tem dia que eu ligo para ele, sabe como é que ele me atende? Assim: quero, irmão. Quero, diz aí o que era. O que era que você quer. É desse jeito. Por quê? Porque a forma como ele foi criado, o seio em que ele foi desenvolvido, fez com que ele se tornasse essa pessoa de dizer esse tipo de coisa. Quando eu ainda namorava e eu venci essa prova, hoje só a eternidade e a trindade está acima de mim, da irmã Ronária, só Pai, Filho e Espírito Santo. Vou para onde eu quero, faço o que eu quero, dentro da legalidade com minha esposa. Mas uma vez quando eu estava só namorando, meu sogro passou. Numa Toyotinha Hilux antiga que ele tinha, ele deu um grito: ei, Ronária, já para casa! No meio da rua. Quando foi no outro dia, ela, ó, com a mãe da cara pro pai dela. Aí ele pegou assim o cabelo dela: deixa eu dar um cheirinho aqui no negócio de minha filha. Minha filha está zangada. Mas minha filha, eu só disse para você ir para casa. Sabe o que ele me disse esses dias atrás, ano passado? Ele tem um problema de saúde. E aí ele é um homem altamente trancado, reservado. Vez por outra, quando me espantava, ele gritava: ei, José! Aí eu ia lá: ó, aqui é a Canaã 1, que é uma terrinha que ele comprou. Aqui é a Canaã 2, que é a Canaã 3, eu marquei. E eu ouvindo uma vez, falei para ele: ó, rapaz, hoje vocês criam os filhos de você diferente, mas eu criei os meus porque eu fui ensinado assim. Agora, nós como reino de Deus, tomarmos a decisão de afastar-nos por causa da diferença do nosso irmão, nós estamos sendo tudo menos reino de Deus. Nós estamos executando tudo menos a ordem de Deus de vivermos um único povo, um único propósito em Cristo Jesus. Ninguém aqui é igual, irmãos. E existem pessoas que vivem dias diferentes, tempos diferentes. Mas eu quero te dizer, na autoridade desta palavra do Espírito, nós fomos chamados para viver em unidade. Não importa as diferenças, nós fomos chamados para viver em unidade. E aí, quem não gosta de piqui, tem que aturar aquele que gosta de piqui. Por amor à cruz do Calvário. Eu quero, antes de entrar na penúltima parte, dizer sobre as 7 grandes unidades espirituais. Eu botei esse tema aqui, que era para poder chamar a atenção, sabe? Porque aperreado como eu estava, eu vou botar aqui as 7 grandes unidades espirituais. Primeiro, um só corpo, conforme o capítulo 5 e 6, versículo 5 e 6 do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. Um só corpo fala sobre a igreja mística, universal de Cristo. Nós somos membros deste corpo. Colossenses 2:9 diz que nele habita, em Cristo, corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele como cabeça da igreja, nós como corpo. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês como corpo místico de Cristo, deve habitar em vocês toda a plenitude da divindade. Então, quando ele diz um só corpo, é porque nós estamos em um único propósito, em um único corpo místico, membros que desempenham funções diferentes. Um só Espírito. Muitas pessoas pensavam que era o Espírito do homem, mas esse é o Espírito Santo, porque ele vai dizer um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Ele está falando sobre a obra completa da Trindade, onde o Pai planejou a salvação, onde o Filho executou o plano da salvação, e o Espírito Santo nos convence deste plano maravilhoso e nos ajuda neste caminho, sendo conduzidos para o céu. Ele vai falar também sobre uma só esperança e vocação, que é a salvação que nos foi conquistada na cruz do Calvário. Um dia nós iremos estar eternamente
com ele nos céus. É por isso que na epístola, na carta aos Hebreus, capítulo 12, fala para nós, capítulo 12, versículo 1, vocês não estão orando por mim, capítulo 12, versículo 1, que diz que nós, portanto agora, rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, devemos deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, correr a carreira que nos é proposta, olhando para Cristo que suportou a afronta, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos entender, irmãos, que somente nele é que nós teremos a verdadeira unidade. E esta carreira, esta vocação, é os céus de glória. É um dia chegarmos na eternidade, porque esse é o nosso propósito maior. Vai dizer também uma só fé e um só batismo. Fé que Cristo Jesus morreu, que o Pai o ressuscitou e está hoje na eternidade, nos céus, advogando as nossas causas. E por último, um só batismo. Mas não é o batismo do timbungo não, tá? De a pessoa ir lá, não é a cerimônia, não é o ritual, mas é o batismo no corpo. É um significado maior do que o simples rito de nós descermos as águas do batismo. Eu quero encerrar contando-lhes uma história. O perigo que é não vivermos em unidade. O perigo que é de desistir a alcançar alguém, desistir de alcançar alguém, porque essa pessoa é diferente e não nos permite entrar em sua casa. Porque essa pessoa crê diferente e não quer nem que eu ou você adentre na casa, no bairro ou no vilarejo. Aproximadamente em 1921, muitos aqui não tinham nem nascido, ou quase todos. Em 1921, um casal da Suécia saem de sua igreja local e decidem trabalhar como missionários no Congo, na África. Que aí depois, por conta de guerras, passou a chamar Zaire. Aí quando essas guerras acabaram, a confusão passou, voltou-se a chamar Congo. E o nome dos missionários eram Davi, o esposo, e a esposa Sivinha Flu. A irmã Sivinha Flu, ela só tinha 1,5 metro de altura e pesava apenas 50 quilos. Tá bom? Não tem tamanho e nem peso para fazer a obra de Deus. 1,5 metro de altura e 40 quilos. Decidiram ir. E nessa ida, eles levaram o filhinho que tinham na época de 2 anos de idade. Então eles chegaram em um local, em uma tribo, e o nome dessa tribo era Endoleira. Quando eles chegaram nessa tribo, também havia chegado junto a eles um casal, chamado do casal os Erickson. Haviam vindo dos Estados Unidos da América, foram para a base missionária e de lá foram enviados também para essa tribo Endoleira. E eles então começaram a desenvolver algum tipo de plano para alcançar aquele povo. Armaram um acampamento fora da tribo, porque o chefe havia dito que não queria, não permitia, e se possível iria matar quem entrasse lá na tribo, sem a permissão deles. Os missionários então todos os dias oravam, pedindo a Deus a oportunidade de compartilhar Cristo com aquelas pessoas. Quero que você entenda 2 verdades do reino. A primeira é: quem vive o reino de Deus, vive em comunhão com seus irmãos. 2, quem vive o reino de Deus, vive com um sentimento permanente de alcançar vidas para Jesus. Porque ele sente que aquilo é tão bom, é tão maravilhoso, a liberdade que ele tem em Cristo, que ele quer alcançar outras vidas para o Senhor.
Talvez eu poderia dizer que a maior manifestação nos dias atuais, nos últimos anos e décadas, da unidade na diversidade, são os nossos missionários que vão ao campo a alcançar vidas para Jesus. O tempo passou e Davi, Sivinha, os dois missionários, o casal, os irmãos Éricos, se encheram de desânimo. E os dias iam passando, eles não encontravam abertura, e um dia, várias semanas, meses, eles acampados do lado de fora, oravam, pediam a Deus, o desânimo vinha, apareceu um menino, vendendo legumes, frutas produzidas lá na tribo. Quando aquele menino chegou, Deus deu a Sivinha, a missionária de 1,5 m, 40 kg de peso, a ideia, aí o crente pentecostal gosta de usar a palavra, a estratégia espiritual, de ganhar aquela criança para Jesus. Sivinha, então, todas as vezes que o menino vinha, ela fazia questão de comprar tudo. E quando ela ia comprando, ela ia falando do plano da salvação para aquele menino. Sivinha ganha aquela criança para Jesus. Sivinha discipula aquela criança para Jesus, porque não é somente orar. Ela ganha aquela criança, ela discipula aquela criança. E nesse momento do estado deles, lá, só para vocês terem ideia como passou muito tempo, que ela engravidou e teve mais um menino no campo missionário, que foi chamada de Eg, mas depois de alguma circunstância foi chamada de Anne. Quando a criança nasce, Sivinha já havia ganhado este menino para Jesus, mas ela é acometida de uma doença e morre. Davi, altamente revoltado, contrariado, decepcionado, frustrado e por aí vai, pega o seu filho que tinha 2 anos, que chegou no campo, volta para a Suécia, pega a Eg, que agora vai passar a se chamar N, entrega para o casal de irmãos Erickson, e os irmãos Erickson começam então a cuidar daquela criança. Só que um tempo depois, esse casal também morre de doença daquela região. E então a missão pega a N, leva ela para um seminário nos Estados Unidos, um seminário batista, e lá os pastores encontram uma família, ela cresce naquele seminário como adotada, e ela começa então a viver a vida dela dentro do seminário. Ela faz o seu curso de teologia, ela casa-se com um rapaz do seminário. Este rapaz do seminário, um homem muito estudioso da palavra, dos registros do mundo todo. E um dia, chegou lá no gabinete do marido dela, uma revista na língua lá dos suecos. E quando ela olhou aquela situação, ela olhou e viu, é o nome de minha mãe, Sivinha Flu, nesse túmulo. Ela correu atrás de algum missionário ali no seminário que lesse aquele idioma. E quando ela pegou aquela revista e pediu para aquela pessoa ler, e a manchete abaixo daquela lápide, né, aquele lugarzinho que estava a morte do túmulo lá onde ela estava, era que em 1921 havia chegado no Congo, em Endoleiro, um casal de missionários, Davi e Sivinha Flu, e naquela época eles ganharam uma criança para Jesus, e no Congo eles eram agora mais de 600 cristãos servindo a Deus. Ela então fica altamente emocionada, chora, pega a revista e pega o primeiro voo dos Estados Unidos para a Suécia, para a casa do pai. Quando ela chega lá na casa do pai, isso aqui é uma história verídica, verdadeira, verdade da Convenção Batista do Brasil. O pastor colega meu me relatou este fato. E ela chega na casa do pai, o pai já havia casado novamente, constituído família, e a madrasta chama e diz assim, olha, fale de tudo para o seu pai, só não fale de Deus. Fale de tudo para o seu pai, só não fale de Deus. Não, tudo bem. Chegou lá, papai,
Eu queria que você lesse, e ele já começa a chorar, interrompe ela, pede perdão, porque havia abandonado. Ela diz: não tem problema, pai, eu quero que o senhor leia esta revista. Ele pega, vê o nome da primeira esposa, Silvinha Flu, que em 1921, em Doleira, havia chegado o casal, e eles eram mais de 600 cristãos. Aquele homem então derrama-se em lágrimas, vendo que o trabalho dele e da esposa não tinha sido em vão, e que aquela pequena criança havia frutificado, e eles eram mais de 600. Davi volta-se para Cristo, e a história diz que em pouco menos de um ano, ele morre e parte para a eternidade em consequência de uma vida desregrada da cachaça e do fumo que ele entregou-se depois que voltou do campo missionário. Se vinha Flu agora na manchete, naquela revista, e N volta para os Estados Unidos. O marido dela era muito dedicado, e ele tornou-se reitor daquele seminário. Quando ele completou 25 anos de casados, aquele seminário então deu para eles um presente de casamento, que era participar de um congresso internacional de missões em Lausanne. Eu não sou muito bom. Lausanne. Isso, Lausanne. E eles foram. Quando eles chegaram lá, muitos testemunhos, muitos relatos, muitas maravilhas sendo ditas e problemas apresentados. Sobe então um obreiro, um pastor negro no púlpito e começa a dizer: em 1921, chegou no Congo, em uma vila em Doleira, um casal de missionários, Davi e Silvinha Flu. Eles ganharam uma criança para Jesus. Essa criança então começou a falar de Jesus em sua vila. Ela ganhou outras crianças. Essa criança cresceu, montou uma escola de reforço escolar, e ali ela ensinava as crianças as atividades, a ler, e falava de Jesus. E aquela obra foi crescendo, crescendo, e aquele pastor do Congo disse: hoje no Congo nós somos mais de 32 mil cristãos que servem a Deus. Naquele momento, N não contém a euforia e corre. E vai se encontrar com aquele pastor negro lá do Congo. Quando ela chega para ele, chega eufórica e diz: pastor, pastor, eu sou a N, eu sou filha de Davi e Silvinha Flu, foi minha mãe que começou a obra ali no Congo, naquele vilarejo em Doleira. E aquele pastor olha para ela e diz assim: eu sou, minha filha, aquela criança que a sua mãe ganhou para Jesus. Irmãos, existe algo muito extraordinário no que diz respeito à nossa função, às nossas atividades neste reino que está já no nosso meio. Existe algo que nós não conseguimos entender na sua plenitude, porque se entendêssemos, não estaríamos embaraçados em pequenas coisas do dia a dia. Existe um perigo muito grande de não vivermos este reino, de não alcançarmos os diferentes. Eu me lembro agora que quando John Seymour, lá na Rua Azusa, negro, escravo, servo, era pobre, ele chega para aqueles homens, mulheres, brancos que estavam vivendo o início do movimento pentecostal, e ele faz a seguinte pergunta, irmãos: pastor, posso eu, sendo negro, ser batizado com o Espírito Santo? E ele disse: pode sim. E John Seymour buscou o batismo com o Espírito Santo, foi batizado, e foi na igrejinha dele que Daniel Berg e Gunnar Vig passaram e receberam, irmãos, a mensagem profética de Deus, que eles deveriam vir para um lugar por nome Belém. Sabe por quê? Porque o reino de Deus existe unidade em meio à diversidade. Não há rico, não há pobre, não há indouto, não há doutor, não há magro ou gordinho, porque todos somos um no reino de Deus.
Entenda uma coisa nessa noite: os muros já foram derrubados, as diferenças já foram vencidas no Calvário. Nós só precisamos entender, e eu vou fazer como uma amiga minha da Madureira, e tomar posse. Quando eu digo tomar posse, aí ela vai assim, ó: tomei posse. A Nara ri porque ela sabe quem é, a Naí. Toma posse, Naí. Ela: tomei posse. Nós precisamos tomar posse dessa verdade. Não existe muro, não existe desigualdade. Nós precisamos ser de fato o reino. Existem muitas pessoas que pensam estar vivendo o reino, mas estão ainda naquela velha musiquinha da década de 70. Bíblia, harpa e revista escola dominical. Isso não te torna um participante do reino. Te torna um participante do reino quando você entende que os muros já caíram, que nós fomos chamados para fazer pontes, que nós fomos chamados para sermos cristãos, pequenos cristos aqui na terra. Eu quero chamar minha esposa. Vem aqui, irmã Ronária. Ela vai cantar um louvor. E eu quero que você medite sobre ser reino. Eu nunca ouvi uma melodia tão profunda esses últimos dias como essa. E os mais jovens aí que estão ligados nos podcasts da vida, com certeza conhecem. Eu quero que ela cante. Eu vou fazer uma pequena oração com você. E eu devolvo o microfone para quem é de direito. Pode, né? Vamos ficar em pé, né? Por favor. Seja uma civinha flu. Não desista de viver o reino, de alcançar pessoas. Sabe por que Jim Elliot fez missões entre os indígenas selvagens aqui da América do Sul? Morreu, morto por esses povos, porque ele entendia que ele fazia parte de um reino. E o maior propósito desse reino é alcançar aqueles que ainda não entenderam que existe um reino farto. Existe um reino farto, mais para cá, para nós vivermos. Gaste-se e deixe-se gastar por este reino. Porque nós fomos chamados como súditos, fomos ensinados hoje pela manhã, não é só para desfrutar de bênçãos, mas para alcançar outras pessoas. Como diz o profeta Isaías: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: esforça-te. Canta, irmã Ronária. Aleluia. Feche seus olhos, medite na canção, neste louvor. Quando a irmã Ronária louva, eu quero, de uma forma simples, ministrar sobre a tua vida nesta noite, ministrar sobre a tua mente, sobre o teu coração. Oh Espírito de Deus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Não entendo o meu próprio agir. Nós queremos ser o teu rei, ó Deus. Unidade, ó Deus. Sem tua graça, o que seria de mim? Somente pelo poder do teu Espírito poderemos viver esta unidade, Senhor. Somente pelo poder do teu Espírito, ó Deus. Meu próprio agir. Nós às vezes não entendemos, Senhor, mas tu entende. Meu Deus. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Meu Deus, envolve-nos com a graça nesta noite. Envolve-nos, ó Deus. Fazer, não faço. Envolve-nos, ó Deus. Eu não quero esse sim, acabo cometendo. Meu Deus, em meu ser. Em nome de Jesus, carne e espírito, meu Deus, eu me direciono a esta mente, eu me direciono a este coração, ó Deus, que está nebuloso,
que ainda não entende o teu real propósito neste reino. Ah, meu Deus, eu me direciono agora. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora, ó Deus, toda dúvida, toda incerteza, toda incredulidade. Ah, Deus, que possa tomar posse, ó Deus, desta verdade. Em nome de Jesus, liberta, ó Deus. Liberta-me de mim. Liberta, meu Deus. Eu quero ser a sua casa. Ah, Deus, liberta em nome de Jesus. Se você estiver aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. então enche-me de ti. Somente cheios de ti. Não haja mais poderemos ser ó Deus. Pois com você poderemos viver a unidade do teu reino. Então enche-nos de ti, capacita-nos com tua glória, Deus. Em nome de Jesus, ilumina as mentes, aquece os corações. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus, nós te pedimos nessa noite, Jesus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois com você, em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser Deus, livre pra viver, meu Deus, a tua meu vontade. Deus, meu Deus, é verdade, Senhor. Nós só poderemos viver, meu Deus, nesta unidade, se o teu Espírito dominar o nosso ser, se o teu Espírito nos encher, se formos, ó Deus, cheios da plenitude do teu poder. Oh Deus, que a tua vontade reine sobre nós, não somente hoje, mas todos os dias. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, é no teu nome, é nesse nome que está acima de todo nome, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos sedentos somente pela tua presença, Deus. Não existe nada, Senhor. Então enche-nos de ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ou em tua presença, o meu viver é transformado. Deus, meu Deus. Sua casa. Em nome de Jesus. Aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu creio. Viver é transformado. Espírito, em nome de Jesus, sobre a carne. Você vai continuar com seus olhos fechados. Em nome de Jesus, você vai continuar
ligado com o propósito de Deus sobre a tua vida. O Espírito de Deus testifica no meu espírito nessa hora que Ele está falando, tratando, movendo individualmente em cada mente, em cada coração. Ele está aqui em nós, o seu Espírito nos envolve. Ele está tratando na mente, Ele está tratando no coração. Deus está operando libertações de sentimentos tenebrosos nesta hora. Oh Deus, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero direcionar esta palavra agora sobre tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã. Nós só poderemos viver na plenitude da unidade do Espírito se formos totalmente cheios do Espírito Santo de Deus. Se há o poder sobrenatural do Espírito Santo nos encher, nos dominar, nos reger e nos direcionar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero nessa hora, meu irmão, ministrar sobre você essa graça que eu sinto aqui nesse momento. Eu quero ministrar sobre a tua vida esta alegria que invade o meu coração aqui nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba poder para falar, receba poder para testemunhar, receba poder para viver a vida que o Senhor tem reservado para você viver.